Espaço Sonoro. Série de Louis Robin. A gente está exatamente na esquina da Rua Direita com a Quintino Bocaiúva, aqui no Largo da Misericórdia, mas genericamente é um largo que hoje infelizmente se tornou inóspito, né? É um largo porque virou um lugar de passagem, onde a memória da cidade foi se soterrando, né? As camadas de cidade estão soterradas aqui. Então o Palacete tem um valor histórico, arquitetônico e cultural muito grande, né? E é um dos poucos patrimônios privados aqui no Centro Histórico, no Centro Velho, que ainda mantém a sua integridade, teve um restauro grande. Então história é o que não falta aqui. É uma longa história, você quer que eu conte um pouco? Na verdade, a gente ficou 10 anos num pequeno imóvel no Jardim Paulista, que ficou conhecido como a menor casa de show de São Paulo. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Muito bem-vindos à menor casa de show de São Paulo. Para quem não sabe, a gente está encerrando um ciclo grande aqui na casa. Na verdade, é muito simbólico para a gente terminar esse ciclo, para começar um próximo ciclo na sequência. Mas terminar esse ciclo com o pessoal que está se apresentando hoje aqui na casa. São esses grandes amigos que a gente faz. Chega, falei demais. Espero que a gente possa estar junto no centro, saindo um pouco da zona de conforto aqui, né? E trocando mais novos encontros ali no centro histórico, que tanto é incrível e precisa de novos encontros. Muito obrigado, é um enorme prazer que a Casa de Francisco apresenta Metal Metal. Era um imóvel de 1913 e todo o conceito da casa foi a partir desse imóvel que a gente foi criando um certo imaginário de histórias que as pessoas iam nos contando da casa de Francisca, que foi a primeira moradora da nossa antiga casa. Passando 10 anos que a gente percebeu que a gente precisava encontrar um outro local que abrigasse o momento novo que a casa estava e um local que pudesse ser um pouco mais viável para a casa ela se manter e perdurar, né? Porque a gente já tinha entendido que a gente não ia ter mais fôlego de manter aquele antigo sonho que era completamente insustentável, de tão pequeno. Isso tudo para te contar que nessas andanças a gente chegou aqui, exatamente aqui no Largo da Misericórdia, por uma coincidência enorme. Na verdade, a gente já tinha procurado, na origem do projeto, a gente já tinha visto muita coisa aqui no centro, mas nada que desse certo. E, curiosamente, depois de 10 anos, a gente voltou aqui para o centro, ainda na esperança de encontrar um local para essa nova fase. E num domingo, onde o centro costuma ficar completamente vazio e abandonado, é um momento de oportunidade de você enxergar melhor o centro. De repente, a gente dá bem nessa esquina
E eu me encanto com esse palacete. Eu falo, nossa, eu nunca tinha visto esse palacete, que coisa incrível. O que será que foi aqui? E aí aquela plaquinha ali, ó, do Adoniran, me chamou muita atenção. Eu falei, não é possível, o que aquela plaquinha está fazendo aqui? Oi. Boa noite. Se você não se lembra, deixa eu refrescar sua memória. Onde tem esse prédio aí, bonito, espelhado, era uma casinha velha, caindo aos pedaços. Foi aqui, João, que eu, Mato Grosso e o Joca fizemos nosso puxado, fizemos nossa maloca. Mas um dia, não quero nem me lembrar, mano, os caras da prefeitura, os homens mandou derrubar. E na plaquinha já ela contava que aqui tinha sido a rádio, que foi o primeiro emprego do Adoniran. E aí que a gente foi atrás para entender o que estava sendo feito nesse momento. A gente viu que tinha várias salas que estavam fechadas e num primeiro instante não teve muita conversa. Eles estavam muito na dúvida do que fazer, mas eu insisti, mandei um e-mail atrevido, mas sem muita esperança, e apresentei o projeto. E curiosamente me retornaram, marcaram uma conversa e foi um primeiro encontro incrível. Assim, eu nunca imaginei que quem estivesse por trás de um imóvel como esse tivesse uma visão tão generosa da cidade, um desejo tão incrível e afetivo pelo prédio. A primeira coisa que me falaram assim, olha, o nosso desejo é devolver o palacete para a cidade. Vocês podem aguardar? E a gente falou, nossa, claro. E a gente aguardou por cerca de 4 ou 5 anos. A ansiedade enorme, esperando. Eles tomaram a decisão de fazer o restauro. A nossa sorte é que eles frequentavam a nossa antiga casa e tinham muita afinidade com a proposta. São pessoas interessadas em arte, em música, em dança. A primeira ação que a gente fez aqui foi exatamente essa, de trazer os artistas. Foi uma espécie de uma pequena homenagem ou um resgate a essa tradição que o prédio tinha dos artistas se apresentarem nas varandas. O Arrigo, na verdade, tem uma história muito incrível, assim, porque eu conheci o Arrigo antes de conhecer o trabalho dele. Teve um show, a gente foi, e as pessoas já falavam muito, nossa, mas o Arrigo, e eu falei, bom, vamos ver por que falam tanto dele, né? E foi uma coisa muito esquisita, assim. Eu fiquei tentando entender e digerir aquilo por um bom tempo, mas aquilo me incomodou tanto que eu não sosseguei até me aprofundar o suficiente para me despir de todos os meus parâmetros e preconceitos e o meu repertório era restrito, né? A música popular, a música tonal. Então, quando você ouve um cara que rompe com uma série de paradigmas assim, você fica meio sem chão, né? Tem coisas que às vezes tão fácil julgamos que até nos achamos capaz de fazer, até num coqueiro. Às vezes trepamos, depois não achamos por onde descer. Um arranhão. E a partir do momento que eu fui dando espaço para aquilo,
eu comecei a mergulhar num universo que transformou completamente a minha vida, a minha percepção de mundo, assim. Porque isso foi me levando a milhares de outras coisas. Quando você é impactado por uma obra de arte tão complexa e aberta, assim, você vai interligando com milhares de outras que você não teria como chegar antes de passar pela anterior. Então, para mim, o Arrigo foi um divisor de águas, me abriu uma visão muito mais ampla e complexa do que eu tinha até então. Depois de muitos anos que a gente resolveu abrir a casa, e aí eu falei, bom, agora eu vou chamar o Arrigo. Falei, Arrigo, então, eu e um grande amigo, a gente resolveu abrir uma casinha pequena, e tem um palquinho, a gente está começando a querer fazer uns shows, você não quer ir lá conhecer? Aí ele, pô, que legal, eu vou lá, claro. Mas depois a gente conversou e, obviamente, entendi o quanto a gente tinha que comer muita grama para receber um artista como ele, né? O quanto a gente, por mais que o esforço fosse grande, não era o suficiente para o trabalho de um cara como ele e tantos outros pudesse estar bem acolhido ali. Então, a partir daquilo foi uma outra ruptura, assim. A gente entendeu que o projeto tinha que se aperfeiçoar para virar um lugar de acolhimento para a música como a gente gostaria que fosse, que até então tudo foi sempre muito independente, na raça, artesanal, então estava em processo de construção como está até hoje. Boa noite, prezadíssimos ouvintes, pra chegar até aqui tive que ficar na fila, aguentar tranco na esquina, por cima a lotação. Se esqueceu do camburão. Noite, e aqui tô eu de novo, com 24 costelas, gogós, ligados nas tomadas elétricas e... Não é mole, meu irmão. E uma coisa que ele falou foi muito louca, assim, a única condição que ele deu para marcar o show, ele falou assim, mas durante o show vocês param o serviço, né? Aí eu falei, claro, Arrigo, não tinha nem me passado pela cabeça até então do quão importante era, obviamente, parar o serviço num momento que alguém fosse se apresentar. E a partir disso foi um ponto de virada da casa absurdo, assim. A casa passou a receber uma série de artistas interessados em se apresentar ali e um público muito interessado em experienciar aqueles shows naquele pequeno espaço, justamente porque era um espaço de profundo respeito, quase sacralizado, assim. E aí a troca íntima e a maneira como o privilégio do público mergulhar no trabalho artístico e do artista ter o público tão de perto, pulsando junto com o artista, foram noites e noites absurdas, assim, de uma imersão e de uma troca muito profunda. Cantei tal qual seresteiro, cantei paixão, solidão, cantei canto de guerreiro. Agora eu quero cantar na televisão. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, MTV. E eu brinco com ele, falo que a Casa de Francisca só existe, acho que a motivação maior de abrir a Casa de Francisca e batalhar por ela era o desejo de um dia o Arrigo se apresentar e o Itamar se apresentar. A pena foi que o Itamar não esperou, né, e partiu dessa muito cedo, mas certamente ele se apresentaria aqui desde a outra até hoje. Essa cena de músicos criativos, inquietos, né? Essa cena, ela tem muito a ver com o que a gente procura aqui na casa. Não haver o que segure som, senhoras e senhores. Quem é que me garante que mesmo esses microfones... Alô, alô, teste, Som. alô, Testando, teste. Som. 1, 2, 3. Eu sou o Rubens. Eu brinco, as pessoas falam, é o dono da Casa de Francisca. Não, eu sou inquilino, não sou dono de nada, mas sou entusiasta de um projeto que eu idealizei junto com um grande amigo e irmão, o Rodrigo Luz, o que a gente tinha já iniciado e construído há tantos anos atrás, e seguimos aí na luta de tornar a casa cada vez mais viva. Da Vila Guilherme até o Imirim é 1, 2. O Vila Sabrina 11, 5, 6. Faz a vez. Vamos no sossego sem contradição, meu amor.
Vou te apresentar um mano amigo meu, sangue bom. É um dos pedaços ainda mais democráticos que a gente tem na cidade, né? A gente tem de todas as tribos e raças e etnias aqui no centro. É muito lindo, assim, ver o quanto... Isso é o Brasil que a gente acredita, né? Então, a partir disso, que a gente tem também essa relação de muito interesse sociopolítico e cultural aqui nessa parte da cidade, que à noite é completamente esquecido e que poderia estar tão vivo quanto está agora, né? Que a gente está olhando aqui durante o dia. Espaço Sonoro. Série de Louis Robin. Realização Rádio Cultura.